algumas coisas em relação ao Santos, mas eu gostaria que a gente até expandisse um pouco em relação só à capacidade técnica do goleiro, porque como essa novela Santos-Flamengo vem se desenrolando há tanto tempo aqui no Flamengo, todos nós aqui, sem exceção, já podemos manifestar a nossa opinião sobre o Santos. Alguns acham que ele é um goleiro correto, outros acham que ele é meio frangueiro, alguns acham que ele tem a capacidade de sair do gol e tal, mas eu vou ler rapidamente aqui algumas informações que o GE trouxe sobre a chegada do Santos, mas eu já quero adiantar algumas coisas que eu gostaria de ouvir a opinião do Alan. A primeira delas é, sendo o Santos um goleiro que é um pedido específico do Paulo Souza, você acha que isso significa que ele está fortalecido? Eu gostaria de saber se você enxerga dessa forma, como você enxerga o futuro do Hugo no Flamengo. Anota aí que você vai ter que responder umas 18 perguntas. Se você quiser, eu repito elas. O que isso significa em relação ao Diego Alves? Se a partir de hoje nós teremos um terceiro goleiro com salário de titular? E como você imagina? Se você imagina o Santos aí chegando imediatamente, tomando gol e ficando aí ao longo da partida, você imagina que o Hugo ainda vai ter um pouquinho de rodagem? Eu só quero ler a reportagem aqui do Globo Esporte, até para você entender um pouco mais, né, o que aconteceu. Primeiro pedido de Paulo Souza e protagonista da negociação mais longa da janela, o goleiro Santos é reforço do Flamengo. Acordo selado em reunião nessa manhã de sexta. A vontade do jogador foi fundamental. O Atlético aguarda os papéis, mas o acerto já foi definitivo após nova rodada de conversas. O paraibano de Campina Grande viaja nessa sexta-feira e assinará contrato válido por 4 anos. Caso você queira falar sobre esse tempo de contrato, Alan, você pode falar também, né? A palavra é livre. Na noite de quinta-feira, as diretorias rubro-negras costuravam os últimos detalhes. Ainda nessa semana, o Flamengo voltou a assinar com 2,5 milhões de euros. O Atlético não aceitou inicialmente, mas um valor bem próximo de 3 milhões de euros foi suficiente para o ok. Santos só não saiu pela multa rescisória estipulada de 3,5 milhões em razão do esforço que fez. Desde os primeiros contatos do Flamengo, sempre deixou claro o desejo de defender o clube. Aí, Alan, essa situação, né, o desejo de defender o clube, mas o desejo aparentemente foi acompanhado dele abrir mão de uma certa graninha, né, porque parece que no final das contas, um puxa a corda de lá, outro puxa a corda de lá, o Santos abriu mão de um pouco de salário e diminuiu um pouco do custo total dessa operação para o Flamengo. Acho que, no mínimo, revela algo interessante do jogador. Mas diga lá, Alan, Paulo Souza fortalecido, futuro do Hugo, o que você acha? Vamos por parte, eu vou tentar responder todas as suas perguntas, meu amigo Rafa. A primeira, eu gostaria que você repetisse apenas o tempo de contrato. Qual o tempo de contrato que o Flamengo propõe ou acabou dando ao novo goleiro Santos? 4 anos de contrato para um goleiro de 32 anos. Boa. Então vamos lá. Vou começar pela questão do tempo de contrato. É muito blá 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 essa história. Toda vez que chega qualquer jogador no Flamengo, vem, o cara abriu mão de dinheiro. O cara estava disposto a jogar no Flamengo. Tenho que agradecer em especial ao fulaninho, porque o fulaninho quis. Vamos lá, galera. O Santos, né, no Atlético Paranaense, não tinha um contrato tão bom quanto o do Flamengo. Isso aí fica claro e notório, todos sabem. E o cara, ele tá abrindo mão de um pedacinho de dinheiro hoje para um contrato longo de 4 anos, Rafa. Assim, na boa. Qualquer um que saiba, né, que 2 mais 2 são 4 e não 3, sabe que ele tá ganhando lá na frente. Ele tem uma idade mais avançada, vai estar num baita de um elenco, numa estrutura sensacional, a melhor disparada do Brasil, e ainda vai ter um contrato longo de 4 anos com o Flamengo. Então, menos, sem essa balela aí, só para derrubar essa. Uma das perguntas que você me fez foi, e aí, Diego Alves, tá claro e notório, né? Que pro Diego Alves acabou, é fim de linha, né? E aí é desperdício de grana do Flamengo, erro e equívoco, o Paulo Souza não tem nada a ver com isso, do senhor Marco Braz lá atrás, que jogou pelo menos 6 milhões no lixo, na renovação e na antecipação precoce, da forma que ele fez precoce da renovação do senhor Diego Alves, tá aí, né?
Então, o desespero foi tão grande, Rafa, tão grande, que para mim tem uma incoerência. E eu venho falando isso, debati até com um grande amigo hoje, né, o Sadam. A gente estava discutindo aí em um dos grupos de WhatsApp que eu participo. Porque se o Paulo Souza deixa claro a tudo e todos que o futebol, a metodologia de trabalho dele começa com um goleiro que saiba jogar com os pés, desculpa, o Santos não tem essas características. Desculpa, o Santos não é esse jogador. Mas, dado a urgência e a ruptura que parece ser total do Diego Alves com o Paulo Souza e a chegada da data limite de inscrição da Libertadores, assim, Rafa, bateu um desespero no Flamengo. O mesmo desespero que tem feito com que o Flamengo tome algumas decisões de contratações de alguns jogadores, de contratações de técnicos. Então, esse desespero pode ter feito que, como opção pela falta de capacidade do Flamengo de conseguir mapear um goleiro no cenário sul-americano, já que na Europa é mais difícil, pela falta de capacidade do Flamengo, o Santos acabou sendo a última e única opção, e aí os caras partiram para isso, Rafa. Os valores que estão circulando aí em torno de 3 milhões de euros, muito próximo daqueles 3,5, né, que o Petralha disse e gritava aos quatro cantos que não abriria a mão de receber, então ele cedeu um pouquinho, o jogador acaba cedendo, e o Flamengo faz, né, mais um pagamento aí, né, e mais um investimento que eu confesso a vocês, tenho muitas dúvidas, não estou confortável com esse investimento, mas chega para ser titular. Uma das suas perguntas, Rafa, é claro que o Santos chega no Flamengo para vestir a camisa número 1 e já começar a agarrar. O Hugo é muito instável. O Hugo vai continuar sendo o segundo goleiro, vai continuar tendo que amadurecer, para quem sabe lá na frente ele conseguir assumir essa titularidade e deixar o torcedor rubro-negro tranquilo. Então, Diego Alves cada vez mais sucateado, parece sair matéria também que ele pediu para ser negociado no meio do ano, que ele consiga essa negociação. Se conseguir, a gente tem que dar graças a Deus, porque vai economizar o dinheiro rubro-negro, né? Então, que ele consiga aí, através do seu empresário, um outro clube, que ele consiga mudar o quanto antes, mas está sucateado, ele vira terceiro goleiro, o Hugo passa a ser o segundo, e a questão do Santos chega para ser titular. Uma outra pergunta é, Paulo Souza sai fortalecido nessa? Eu tenho minhas dúvidas, Rafa. Por mais que ele tenha uma necessidade muito grande e tenha gritado muito para poder chegar no goleiro, dado também a fragilidade que o Hugo apresenta, porque o Hugo teve a faca e o queijo na mão, teve uma sequência, teve jogos para poder, né, assumir a titularidade e acabou oscilando, coisa natural de um goleiro que ainda tem muito que aprender, que ainda está em fase de desenvolvimento. E é por isso, esse desespero me faz acreditar, Rafa, que a diretoria, o Marco Braz e o Paulo Souza acabaram correndo, né, contra o tempo para ter um cara que hoje, sim, é mais seguro do que o Hugo, apesar de estar em viés de queda. E serão minhas últimas críticas ao goleiro Santos o dia de hoje, sexta-feira. Não me agrada a contratação do Santos. Para mim, o erro é muito maior da diretoria do que a chegada do jogador. Então, daqui para frente, eu vou torcer para que o Santos se transforme num baita de um goleiro, no melhor goleiro do mundo, porque a partir de agora ele se torna jogador do Flamengo e vai ser importante para a Libertadores da América. A gente vai começar a Libertadores, que é sonho de consumo. Eu aqui, bobão, já vou começar a pagar a minha viagem para o final do ano da Libertadores da América. Então, eu tenho que torcer para que o Santos se transforme num baita de um goleiro, né? Num goleiro monstruoso. Uma vez dito isso, Rafa, eu acho que o Santos, e aí de forma resumida, para ver se eu respondi tudo que você me perguntou. Santos chega para ser titular absoluto. O Paulo Souza, eu não tenho tanta convicção se ele se fortalece ou não, mas é uma ruptura total com o Diego Alves, levou um desespero para trazer aí, né, de forma rápida aí, a questão do Santos. Então eu ainda tenho dúvidas com relação a isso. O Hugo passa a ser o segundo e o Diego Alves cada vez mais longe do Flamengo, né? E que ele consiga, através do seu empresário, uma nova negociação para que ele possa economizar os cofres rubro-negros. Eu venho falando, já não é de hoje aqui, vou repetir, dinheiro não aceita desaforo e o Flamengo tem que ter muito mais atenção, muito mais carinho e cuidado com os jogadores que eles vêm e ele começa a investir. A gente pode falar mais um pouquinho do André lá na frente, é um outro tema bastante polêmico, que me gera também um desconforto e uma insatisfação muito grande, amigo Rafa. Espero ter respondido todas as vossas perguntas, meu amigo.